Fala, minha galera do YouTube, mais um grande simulado. Fala, galera do Acerte, mais um do professor Alan Vinícius, administração pública, organização, disciplina, direito administrativo. Vamos falar bastante da CESP e Sebrasp. Excelente tarde, meu povo! Excelente tarde, a galera que está aqui comigo. Já coloca no chat o seu oi, já diz a sua presença, diz onde você está, já fala comigo, porque de fato este processo no qual a sua participação ela é uma participação ativa, ou seja, você está presente na jornada, não tenha dúvida que essa relação de pertencimento, ela traz muito mais engajamento para você e, consequentemente, ele traz também um maior desempenho. A gente, afinal de contas, quando pratica simulados como esse, o objetivo é que você aumente sempre a sua performance. Performance, olha só, a gente aqui tem um objetivo central, que não é aprender apenas direito administrativo. Eu quero que você amplie a sua produtividade, ou seja, a qualidade da sua produção, que você acerte mais questões. Então, é a qualidade também do seu processo de performance. Fechado? Então vamos lá. Se você está comigo aqui no YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações e já deixa o seu like, o seu joinha é fundamental que você efetivamente já possa conduzir o seu cenário desta forma. Bom, seguindo esta linha de raciocínio, vamos observar de logo o que é que você vai encontrar aqui já de logo na questão de número 1. Mas antes de chegarmos na questão de número 1, é fundamental que eu lhe diga o seguinte: eu tenho feito os simulados de uma forma mais sequenciada, ou seja, sem tirar as dúvidas na medida em que você já pergunta no chat. Vamos fazer da seguinte forma: você já pode botar eventuais dúvidas no chat, tá? Que eu respondo após a aula. Vou estar 100% aqui concentrado, porque assim eu consigo dar uma sequência maior para você, tá bom? Além disso, eu vou deixar também o meu número de WhatsApp, porque se você tiver uma dúvida, que é uma dúvida às vezes mais individual, ou você que se sente mais acanhado, tirar uma dúvida no grupo, você pode mandar individualmente para mim, combinado? Então vamos lá, método, sempre assim, hein? Método AV4.4. Nós estamos diante de qual disciplina? Direito administrativo. Dentro de direito administrativo, a gente está estudando a administração pública. E esse processo da administração pública envolve o processo organizacional, o processo de organização. Fechou? Bacana? Show de bola. Ainda nessa linha, é fundamental que você já tenha aí, já guardado o WhatsApp para eventuais dúvidas que você ou que possam surgir no meio do caminho. É o 9381 1035. Se você já é efetivamente acompanhado pelo professor Lance, se você já faz parte do método AV4.4 ou se faz parte do projeto AV Coach, então são coisas diferentes, tá? A gente pode falar sobre isso em um outro momento, mas aqui é fundamental que você entenda o seguinte: necessariamente aqui nós estamos diante de um cenário em que você vai mandar mensagem já no número exclusivo que você tem acesso. Fechou? Bacana? Massa, professor. Então vamos para a questão de número 1. Vamos visualizar como essa questão de número 1 ela aparece para você, como é que você efetivamente vai traçar o desenvolvimento dessa questão de número 1. Então, quando eu traço esse cenário, o que é notório, o que é que você precisa saber? Vamos lá, atenção, 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 para que a gente possa efetivamente criar o nosso padrão de resolução, que é a chave do sucesso nessa jornada. Tá certo? Ter um padrão de resolução é fundamental. Show de bola, professor entendido. Quando ocorre a desconcentração, as atividades administrativas passam a ser desempenhadas por órgãos originados da pessoa jurídica. Olha só, hierarquicamente distribuídos e com competência definida em lei. Muito legal essa questão,
porque ela serve para a gente aprender muita coisa, tá? Então, vamos aprender o que a gente pode extrair dessa questão, o que é fundamental, que a gente tenha um passo a passo. Então, como é que você aumenta a sua produtividade e a sua performance nesse mundo? De forma estratégica. Então, o primeiro passo é você ter na sua mente a necessidade de um padrão de resolução. Se você não sabe, se você não tem esse padrão de resolução, qual é a tendência? Que naturalmente você fique no meio do caminho. E esse não é o objetivo, tá? O objetivo é que você aprenda, que você entenda esse funcionamento. Então, quando eu falo de um padrão de resolução, o que é que você vai ter aí? Anote aí com a caneta mais brega que você tiver. Você vai precisar saber sempre a disciplina. Então, hoje, durante o simulado inteiro, não vai mudar a parte da disciplina. A disciplina que vai aparecer para você é direito administrativo, sempre, tá? Porque o simulado, ele é um simulado temático. Então, envolve a disciplina direito administrativo, não tem para onde correr. Professor, qual é o tema? A gente vai falar da administração pública. Então, todas as perguntas envolverão a administração pública em seu processo organizacional. Tá certo? Como eu coloquei lá no título, está lá, a organização dessa administração pública. Então, quando a gente fala desse ponto, aqui a gente está falando de desconcentração administrativa. Gente, quando eu falo dessa desconcentração administrativa, qual é o primeiro ponto que precisa vir à sua mente? Eu preciso enxergar quais são as características de uma, ó, você vai escrever dessa forma, como eu estou te mostrando, desconcentração administrativa. Como é o cenário que essa desconcentração ela vai aparecer? Então, por isso, a gente tem que colocar aqui, ó, características. Show de bola, professor, entendi. Então, nesse cenário de características, o que é que você vai chamar a atenção? Fundamental que você chame a atenção para este detalhe. Quando eu falo numa desconcentração, primeiro, olha como é um passo a passo. Você não faz isso de forma aleatória. Ah, vou escrever de qualquer forma. Não adianta. O que é que você tem que fazer? Ó, você tem que listar. Olha a forma de fazer. Você vai listar as características da desconcentração. Sabe por quê? Porque vão surgir outras questões dessa mesma temática. E se você já tem isso, já trazido através de um resumo ou de um mapa mental, na sua mente, ó, automaticamente, quando você for resolver a próxima, você já vai puxar esse mapa ou este resumo. Então, você já sabe, por exemplo, e se não sabe, vai aprender, que é uma técnica de repartição de atribuições ou de competências. Esta técnica de distribuição ou de repartição das atribuições, ela possui apenas uma pessoa jurídica. Então, ó, apenas uma pessoa jurídica. Quando eu falo uma pessoa jurídica, é a mesma coisa que dizer apenas uma entidade. Então, pessoa jurídica e entidade significa a mesma coisa. Ora, se eu estou diante de um cenário que eu tenho apenas uma pessoa jurídica, então imagina assim, ó, eu tenho aqui uma pessoa jurídica. Que pessoa jurídica é essa, professor? Você pode exemplificar? Posso, claro que posso. Então, eu vou colocar aqui um estado, tá? Eu vou colocar o meu estado, eu vou colocar o estado da Bahia. Perfeito, entendi, professor. Coloquei estado da Bahia, massa. Dentro do estado da Bahia, quem faz tudo é o governador? Parece-me claro que não. Eu tenho o governador, eu tenho os secretários no Poder Executivo, no Poder Legislativo eu já tenho os deputados estaduais, no Poder Judiciário eu já tenho juízes, eu já tenho desembargadores, então cada um no seu cada qual. Então parece-me claro que é cristalino na sua mente que dentro do estado da Bahia eu tenho uma divisão de tarefas. Eu tenho quem comanda no executivo, no legislativo, no judiciário, eu tenho auxiliares no executivo, que são os secretários, no judiciário, eu tenho assessores. Nós
note que eu tenho diversas partes integrantes do Estado da Bahia. Então, essa divisão de tarefas parece que é muito claro o raciocínio, que essa divisão é uma divisão que é para dentro. É uma divisão que está aqui surgindo essas partes integrantes. Então, quando eu falo desta técnica de desconcentração, eu estou falando de uma divisão interna de tarefas. Essa divisão não é para outra pessoa jurídica, é uma divisão interna, por isso que é apenas uma pessoa jurídica. E, consequentemente, dentro desta pessoa jurídica, eu vou criar a criação, note, criação de unidades de atuação, porque quem está sendo criado tem que ser criado para fazer alguma coisa. Essas unidades de atuação nós chamamos de órgãos públicos. Então, não é à toa que eu estou diante, eu brinco que eu estou diante de um CO. CO é igual à criação de órgãos. Eu estou falando da criação de órgãos públicos, justamente porque esses órgãos públicos eles são criados para fazer alguma coisa. Então, note que aqui, do ponto de vista do nosso lembrete, o macete que você vai ter na mente é o CO, porque você vai lembrar que é uma criação de órgãos, perfeito? Criação de órgãos públicos. Note que essas unidades de atuação, elas estão dentro de uma pessoa, que é o Estado da Bahia. Então, como eu não posso ter uma pessoa dentro da outra, essas unidades de atuação, que são os órgãos públicos, não podem ter o que a gente chama de capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio. Não podem ter personalidade jurídica. Então, aqui são órgãos públicos, que são o quê? Unidades de atuação sem personalidade jurídica. Isso você não pode esquecer nunca. Nunca. Isso não vai mudar. Unidades de atuação sem personalidade jurídica. E o que é personalidade jurídica, professor? A capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio. A obrigação aí não vai ser da governadoria, vai ser do Estado da Bahia. Se o governador faz algo que é equivocado, a responsabilidade é do Estado da Bahia. Perfeito? Bacana? E não da governadoria, e não da presidência do Tribunal de Justiça, e não da Assembleia, vai ser do Estado, sempre nessa linha. Perfeito? Bacana? Agora, claro, e existe hierarquização entre esses órgãos? Claro. Porque quando eu penso, por exemplo, na governadoria, está acima de uma secretaria. Assim como se eu pego, por exemplo, a Secretaria de Segurança, já está acima do Departamento de Polícia Técnica, já está acima do Departamento de Polícia Civil, da Polícia Militar, enfim. Então, eu vou escalonando essa divisão de tarefas, perfeito? Então, note como é bacana você enxergar isso. E por que é bacana você enxergar isso? Porque você nota a importância de fazer esse ponto aqui. Porque quando você faz esse ponto aqui, você passa a ter um norte do que você vai fazer. Você passa a ter um direcionamento de como você vai estruturar. Por isso que ter uma organização estratégica dos estudos é fundamental. Entenda isso. Se a aprovação é uma prioridade na sua vida, se você deseja atingir o objetivo da aprovação, você precisa ter performance. Você precisa ter produtividade. E como é que você consegue atingir essa produtividade? Você consegue atingir essa performance? Um dos pilares é se organizando. E essa organização, por que ela tem que ser estratégica? Porque ela precisa lhe indicar um passo a passo. Então, se de repente hoje você tem um desejo muito grande da aprovação, mas se sente perdido, se sente perdida, tanto do ponto de vista da disciplina, você procrastina, você não consegue efetivamente modificar o seu processo de aprendizagem, você efetivamente não consegue sentar para estudar. Então, existe uma forma disso ser mudado, existe um processo para isso, que é um processo de coaching, que é um treinamento especializado para que você saia do ponto A e chegue até o ponto B, que é o ponto da aprovação. Atrelado a isso, existe toda a linha de um processo organizacional que é efetuado por um especialista. Então, se você hoje senta para estudar, mas não está organizado, você não sabe fazer esse processo organizacional, é fundamental que ou você aprenda ou você peça ajuda profissional. Então, eu vou deixar aqui o número do WhatsApp para você que precisa mudar o jogo a seu favor.
E como é que muda o jogo a seu favor? Pedindo ajuda. Então, peça ajuda profissional. Essa ajuda será feita a partir de uma análise do seu perfil estudantil para enxergar quais são os pontos de melhoria no seu caso em específico. Então, peça ajuda profissional. E qual é o WhatsApp desse pedido de help? Esse pedido de ajuda é o 9381 1035. Então, se você precisa efetivamente de ajuda profissional para mudar o seu destino, faça isso, não pestaneje. Ou seja, não deixe para depois. Manda mensagem no WhatsApp que eu vou lhe ajudar. Fechado? Então vamos fechar essa primeira questão. A respeito da organização administrativa, julgue o próximo item. Quando ocorre a desconcentração, então note que eu já indiquei aqui uma palavra-chave. Quando ocorre a desconcentração, as atividades administrativas passam a ser desempenhadas por órgãos, perfeito. Originados da pessoa jurídica, porque é uma pessoa jurídica, que envolve criação de órgãos, hierarquicamente distribuídos, claro, porque a gente viu que pode ter a governadoria, embaixo uma secretaria, e por aí vai. E com competência definida em lei sempre, porque aqui a gente está diante do princípio chamado de reserva legal. Então, sempre precisa estar definido na lei. Então, a questão de número 1, caneta brega no cérebro, é uma questão correta. Muito bacana a questão, muito interessante a linha de raciocínio abordada pela CESP-CEBRASP e, consequentemente, todo o cenário que aqui foi trazido. Beleza, professor, aprendi. Aprendeu? Vamos começar a colher os frutos? Vamos para a questão derradeira. Você vai ver que nas questões mais adiante, ou seja, as questões finais do simulado, você vai ver que começa a colher o que você montou. Ou seja, por isso que é tão importante você fazer questões. Por isso que é tão importante você ter uma base toda do ponto de vista, especificamente, do ponto de vista organizacional. Então, vamos para a questão 2. Vamos ver o que a questão 2 nos traz. Olha só, questão também muito bacana, tá bom, gente? Vamos lá, vamos aprender com profundidade o que a questão 2 nos traz? Massa. Olha o que a questão 2 ela fala, o que ela menciona para a gente entender exatamente o seguinte, olha só. A respeito da organização administrativa, julgue o próximo item. Nas entidades que passarem por desconcentração, haverá tutela administrativa, ao passo que nos entes descentralizados haverá controle hierárquico. Muito bacana. Por quê? Porque eu comparo duas técnicas de repartição de competências. Eu comparo aqui a descentralização com a desconcentração. E você ter essa linha de raciocínio é fundamental. Então, vamos lá, a disciplina continua sendo direito administrativo, assim como foi na questão de número 1. Então, direito administrativo, show de bola. Dentro desse cenário do direito administrativo, qual é o tema de abordagem? Administração pública, em termos de processo organizacional. Então, a gente está falando justamente dessa organização da administração pública. Importante esse ponto. E dentro desse cenário, a gente vai comparar agora a desconcentração versus a descentralização. E aqui é massa de você enxergar, porque essa desconcentração versus essa descentralização, ela é muito abordada nas provas. Então, se você aprende a fazer isso de uma vez por todas, você não vai precisar, todas as vezes que uma questão surgir com esse aspecto, você precisar pensar. Então, a gente vai precisar aprender que existem características, que existem fatores de diferenciação. Na questão anterior, você já viu as características da DESCOM. Chegou o momento de você entender as características agora, ó, da descentralização. Lembrando que DESCOM, vamos caprichar aqui, a gente fez dessa forma. Na DECEM, a gente também vai fazer isso. A gente já vai caprichar desta forma. Beleza? Combinado? Show de bola?
Então, vamos lá na Descom e na Descem. Entendi, professor? Na Descom e na Descem. Então, qual é o lance que a gente vai precisar ver aqui? Quando eu menciono uma descentralização, eu também vou utilizar o cenário que se trata, opa, ó, de uma técnica de repartição de atribuições. Bacana. Uma técnica de repartição de competências. Só que aqui qual é o detalhe? Aqui é de uma pessoa jurídica para outra. Então, isso quer dizer que eu tenho duas ou mais entidades. Aquela que originalmente tem a atribuição para outra que passará a ter. Então, note que aqui eu não vou falar da criação de órgãos. Então, necessariamente, eu vou falar de um CE. Eu vou falar de um processo aqui em que, com o CE, você vai raciocinar que estamos diante da criação de entidade. Ou seja, entidade quer dizer que é dotada de personalidade jurídica. Então, a entidade criada, entidade, e essa entidade, como eu estou me referindo à descentralização administrativa, é uma entidade. Então, ela é o quê? Pessoa jurídica. Isso é pessoa jurídica. Então, eu vou até colocar assim: unidade, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, diferente do órgão. Então, note que o órgão está dentro da entidade. Então, o que é que precisa estar claro aqui? Que quando eu falo de um fenômeno que é a desconcentração, a forma de ver é uma. Quando eu falo da descentralização, a forma de ver é outra. Note que são coisas diferentes. Quando eu falo especificamente do fenômeno da desconcentração, como lhe disse agora há pouco, eu só tenho aqui uma entidade. Só existe aqui. Então, aqui é uma entidade única. E esta entidade única, ela é composta por órgãos. Que show! Ou seja, eu tenho um processo aqui em que eu tenho o órgão público 01 e eu tenho o órgão público 02. Ora, ora, ora. Este cenário constituído por um órgão público 01 e por um órgão público 02 gera uma relação entre eles. E esta relação aqui é uma relação hierarquizada. Então, aqui eu estou diante de uma relação de hierarquia. Se é uma relação de hierarquia, naturalmente isso gera um tipo de controle. E que tipo de controle é esse, professor, que acontece dentro da mesma pessoa jurídica? A gente chama de poder de autotutela, que vai gerar um controle hierárquico. Só que note que é autotutela, gera um controle hierárquico. E isso quando a gente pensa do lado 01, que eu tenho uma entidade só. Esse é um outro cenário, é autotutela. Vou saindo aqui errado. Autotutela. Perfeito? Já do outro lado, não. Eu tenho aqui uma entidade 01
e do outro, ou seja, entidade criadora, e do outro lado, uma entidade 02. Então, quando eu penso aqui, ó, numa entidade 01, essa entidade ela cria a entidade 02 e esta criação é para que a entidade 02 ela faça alguma coisa. Acho que é muito claro isso. A entidade 02 que está sendo criada é para ela fazer alguma coisa. Não faz sentido eu criar alguém para não fazer nada. Então, aqui, precisa existir o controle? Sim. Só que o controle aqui é para saber se a entidade que foi criada, que é a entidade 02, se ela está cumprindo a finalidade de criação. Então, aqui eu vou falar no controle do objetivo, do fim da criação. Por isso que é controle finalístico. Controle finalístico, que também pode aparecer numa linha de poder de tutela. Então, só para a gente respeitar a forma que eu fiz no item 1, vamos seguir nessa sequência, poder de tutela. Então, este poder de tutela vai gerar um controle que não é hierárquico. Ele vai gerar um controle que é um controle o quê? Finalístico. Que bacana a gente de aprender, hein? É um poder de tutela. E um é de autotutela, quando é dentro da mesma pessoa. Quando é de uma para outra, o controle é finalístico, o poder é de... Então, não esquece. Dentro da mesma autotutela, controle hierárquico. De uma para outra, ou seja, da direta para indireta, poder de tutela, controle finalístico. Então, das entidades que passaram por DESCOM, haverá tutela? Não, não é tutela. Se é DESCOM, é autotutela. Ó, é autotutela e não tutela. É aqui que você acaba caindo na pegadinha. Beleza? Que você não pode cair. É autotutela aqui. Ao passo que nos entes descentralizados haverá controle hierárquico. Também não tem hierarquia. O que vai ter aqui é o quê? A gente acabou de ver. Controle finalístico. Pode até aparecer o termo controle hierárquico, só que aí são provas muito mais rebuscadas, mas que o CESP e Sebrasp, inclusive, faz. Controle hierárquico, aí tem que chamar assim, ó, impróprio, que é justamente para indicar que nós não temos hierarquia. Então, portanto, a questão de número 2, gabarito, ó, opa, gabarito, lindão, 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 aí, errado. Não dá para perder a questão. Fechou? Beleza? Show de bola? Gente, você que está aqui no YouTube, o primeiro ponto, já curtiu o vídeo? A gente tem aqui sempre uma regra de ouro. Qual é essa regra de ouro? Para que eu deixe disponível esta aula, para que você possa assistir, reassistir depois. Se você, inclusive, está vendo essa reprise, é porque o requisito já foi atendido. É que o número de pessoas que estão ao vivo seja igual ao número de curtidas. Porque não faz sentido eu manter uma aula se todo mundo que estava ao vivo, ou seja, vendo aqui comigo, efetivamente não curtiu. O grande objetivo é gerar impacto nas pessoas. Então, se a aula não lhe gerou impacto, não faz sentido ela ser mantida no ar. Combinado? Então, se você quer que a aula permaneça no ar, já deixa o seu like. Lembra também de se inscrever no canal e ativar as notificações. Por quê? Porque todo santo dia tem materiais novos, às 6h06 da manhã, ao meio-dia, tem aulas ao vivo semanalmente, quartas às 14h30. Pode ser que você esteja vendo a reprise. Então, no momento em que eu estou fazendo essa aula, é quartas às 14h30. E aos sábados, 9 da manhã, se liga nisso. Você precisa estar sempre aqui. Mas para isso, você vai precisar utilizar a tecnologia agindo a seu favor. E como é que eu faço isso, professor? Se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Fechou? Massa. Vamos para a questão 3? Vamos ver o que é que a questão 3 ela nos traz. Vamos ver se a gente consegue, a partir dos aprendizados trazidos, resolver de cara a questão de número 3. Ou seja, se a gente consegue, de fato, aproveitar, né? Vamos dizer assim, o conhecimento aí que foi adquirido nas questões anteriores. Olha só, olha só. Vamos ver o que que a questão 3 nos traz. Quando a gente pega a questão 3, a gente vai visualizar um modelo de abordagem e esse modelo de abordagem, ele precisa, ó, está bem claro.
Esse modelo de abordagem ele precisa estar bem claro. Acerca de organização administrativa, julgue o item que se segue. Ocorre descentralização quando a distribuição de competências é feita dentro de uma mesma pessoa jurídica, entre órgãos sujeitos à hierarquia, gerando relações de subordinação e de coordenação. Bacana essa questão, show de bola, mas é uma questão que a gente não pode errar. De jeito nenhum, pelo nível que você já atingiu agora, tá? Você atingiu um nível ao resolver as questões 1 e 2. Então, se você já está em um outro patamar, não dá para perder uma questão referente ao patamar inicial, mas eu coloco aqui como validação. Então, vamos lá? Qual é a nossa disciplina? Isso não vai mudar. Direito administrativo, massa. Não vai mudar. Direito administrativo, já entendi, professor. Show de bola. Qual é o tema? Você já sabe, que é administração pública. E dentro do cenário de administração pública, a gente tem o quê? Organização. Bacana. Organização, tá certo, professor? Entendi. Show de bola. E qual é o tema? Aí é que é a sacada, você já sabe. Ele vai tentar lhe confundir descentralização versus desconcentração. Vão ter questões que o conceito vai estar certo, no entanto, vão ter questões que o conceito vai estar errado. E você precisa estar atento, atenta para os detalhes. E nos detalhes, quando eu lhe falei sobre o cenário de enxergar a desconcentração, e aí eu vou colocar na ordem que eu lhe ensinei, desconcentração. E a descentralização, eu lhe disse alguns pontos. E dentre esses fatores de diferenciação que eu lhe citei, nós temos alguns itens. Um cria órgão, outro cria entidade. Então, se você pega aqui, ó, por exemplo, por aqui, ó, olha como é uma boa forma de você puxar o raciocínio. Você vai lembrar que é 10 com, e aqui 10, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Então, se você lembra disso, aí olha o que vai acontecer, olha que massa, olha que fenômeno legal vai acontecer na sua jornada de raciocínio, na sua jornada de realização. Falou em CO, você vai pensar, ó, criação de órgãos. Só que quando eu penso em órgãos, o que é que eu raciocino quando eu falo em criação de órgãos? Eu estou falando partes integrantes, partes integrantes de uma entidade. De uma entidade. Então, se eu estou falando naturalmente de uma mesma entidade, ou seja, uma entidade única, parece-me claro que eu estou falando de uma divisão interna de tarefas. Então, note que a partir do CO eu puxei o resto. Pegou isso, gente? Pegou? Ficou claro? Ficou massa? Legal. Se pegou, se ficou massa, se ficou legal, é só você replicar para dar 100. Então, como é que você replica? Você vai para o outro lado. Ó, e como é que você vai para o outro lado? Aqui não é criação de órgãos. Do outro lado é criação de quê? De quê? De quê? Não dá para errar, de entidade. Então, é criação de entidade, não é de órgão. Ora, bacana. Se é criação de entidade, eu estou diante de duas ou mais entidades, a principal e a auxiliar. Então, note que você não tem como errar. Consequentemente, eu estou diante de uma divisão externa, porque é de uma pessoa jurídica para outra,
Não dá para você errar. Duas ou mais entidades. Então, eu estou diante aqui de uma entidade principal mais entidade auxiliar ou auxiliares. Então, este é o cenário que se vislumbra. É um cenário muito diferente do cenário de número 1. Então, note que se eu falo em entidades, eu estou falando em DECEM. Se eu falo em órgãos, eu estou falando em DESCOM. Então, isso precisa estar claro. Então, vamos lá? Ocorre DECEM. Qual é a palavra-chave aqui? DECEM. Então, se é DECEM, eu só olho para o lado de cá. DECEM é aqui. Ó, quando a distribuição é feita dentro da mesma. Olha aqui, gente. Mesma pessoa jurídica não é DECEM. Dentro da mesma pessoa jurídica é DESCOM. Então, ou você corta essa parte, ou corta o primeiro nome lá. Entre órgãos e sujeitos, gerando subordinação e hierarquização. Então, com a forma que está descrita aqui, ó, é muito mais prático, é muito mais fácil você fazer o quê? Pegar aqui, ó, e dar um corte só. Opa, aqui não é descentralização. E no lugar de descentralização, escrever, ó, desconcentração. Se você mudar isso, acabou. Você já torna todos os outros itens corretos. Então, o erro é justamente a troca. Então, mas como ela troca, ela existe, não tem o que fazer. Questão de número 3, gabarito, capimba, gabarito, ó, errado. Perfeito? Então, não dá para perder uma questão como essa. Tem que matar. É necessário que você mate uma questão dessa. E de logo, a gente já emenda indo para a questão de número 4. Então, como é que a gente emenda aqui? Como é que a gente puxa a questão de número 4? Muito simples. Olha só, na questão de número 4, vamos olhar a maneira como está sendo abordado o item. Na linha da questão de número 4, o que a gente nota em termos de abordagem? Olha só, a gente falou agora há pouco de uma unidade de atuação importante. A gente falou dos órgãos. E aí você também não pode perder uma questão que você aprendeu. Olha só, quando a gente fala de órgãos, foi o primeiro ponto que eu te falei lá na questão de número 1. Mas antes de você ler a questão, a gente vai precisar, aliás, antes de você resolver a questão, a gente vai precisar ler e criar o padrão de resolução. Então, mesmo sendo parte integrante da estrutura do Estado, ou seja, de uma entidade, os órgãos têm personalidade jurídica e vontade próprios. Gente, o que foi que você aprendeu comigo? O que é que você aprendeu no nosso padrão de resolução? Você aprendeu algo. Você visualizou algo. E o que foi esse algo que você visualizou dentro de uma linha ou dentro de um padrão de resolução? Você aprendeu comigo que a disciplina é direito administrativo e que isso não vai mudar. Massa, entendido. Você aprendeu que a gente está estudando a administração pública em termos organizacionais. Então, a administração pública, massa. E a gente, na organização, ou melhor, na administração pública, está estudando a organização. E que nós temos como subtema agora os órgãos públicos. Note que mudou a abordagem. E é por isso que você precisa sempre fazer o padrão de resolução. Porque agora o seu foco vai estar onde? Isso aqui é para estabelecer o seu foco. Quando você foca, expande. Quanto mais você foca, melhores serão os resultados no que você foca. Não tem mágica. Quanto mais focado você tiver em uma coisa, a tendência é que você tenha um resultado melhor neste ponto, melhor neste fator onde o seu foco está. Então, vamos focar em órgãos. Então, vamos focar exclusivamente, não quero saber de licitações agora. Então, a gente vai focar em órgãos públicos.
Show de bola. Quando eu falo de órgãos públicos, o que eu preciso saber em termos de características? Olha que bacana, olha que legal você desenvolver dessa forma. Bacana, professor. As características que nós temos, a primeira delas logo. Ah, professor, eu já sei que especificamente quando eu raciocino os órgãos, o que é que eu estou pensando de logo? Que, ó, são unidades. Não, antes disso, vamos botar surgimento primeiro. O surgimento, qual é a técnica? Por 10, a gente já sabe, com concentração administrativa. Vamos colocar assim para lembrar do CONCOM. E se surge por desconcentração administrativa, a gente já sabe que envolve parte integrante de uma entidade. Se é parte integrante de uma entidade, eu não posso ter uma pessoa dentro da outra. Ou seja, eu estou falando que são unidades de atuação, ó, desprovidos, ou desprovidas, no caso, as unidades, de personalidade jurídica. Ou seja, o que é ser desprovido de personalidade jurídica? É automático. Não, os órgãos públicos não têm a capacidade de adquirir direitos e de contrair obrigações em nome próprio na ordem jurídica. Isso é ter ou isso é não ter personalidade jurídica. Essa é a definição. Então, quando você enxerga isso, você mata a questão facilmente. Por que você mata a questão facilmente? Porque já está aqui descrito. Mesmo sendo integrante da estrutura do Estado, é integrante, é parte integrante da estrutura do Estado? É. Os órgãos públicos têm personalidade jurídica. Está errado, não tem. Então, os órgãos públicos, ó, são desprovidos de personalidade jurídica. São desprovidos de vontade própria, ou seja, jurídica, ou seja, dessa capacidade de adquirir direitos e de contrair obrigações em nome próprio. Então, isso significa dizer que a questão de número 4 é uma questão errada. Não dá para você perder uma questão como essa. Questão errada, errada, errada. Você precisa, gente, você precisa gabaritar esse tipo de questão. Quando um tipo de questão desse aparece, ó, pimba. Você precisa gabaritar. Não dá para pensar em perder uma questão como essa. Tá certo? Combinado? Show de bola. Entendi, professor. Então, questão 4 é uma questão errada. Perfeito? Massa. Gente, olha só, agora há pouco, quando a gente iniciou a aula, eu lhe disse que você tinha um dever de casa. E esse dever, ele precisa estar sempre presente na sua cabeça. Que é o quê? É você ter o hábito de se desenvolver, o hábito de ampliar a sua produtividade, de ampliar a sua performance. É exatamente por isso que todo santo dia eu posto materiais novos nas minhas redes sociais. E esses materiais, eles são postados diariamente por quê? Porque para a gente construir um hábito de alta performance, um hábito de produtividade, é fundamental que você faça o quê? Não tem para onde correr. Você precisa criar um hábito. E o hábito a gente só cria fazendo todo santo dia. Todo santo dia. Então, por que que todo dia a gente encontra, por exemplo, questões novas no YouTube? Todo santo dia no Spotify. Como é que funciona isso? Então, vamos lá? Então, todos os dias, não tem para onde correr, todos os dias, 6 e 6 da manhã, nós temos um podcast novo no Spotify. Todos os dias, 6 e 6 da manhã. E ao meio-dia, uma resolução estratégica de questões. Dessa forma, desses moldes que eu estou fazendo aqui, todo dia. Só que em cada questão, eu trabalho vários pontos. Então, em uma questão, eu vou ter uma média de fazer 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos em uma questão só. Para quê? Para a gente dissecar tudo possível daquela questão. Isso é estudo reverso. Só que se você não está aqui todo dia, meio-dia, você pode escolher o Spotify ou o YouTube, o que está acontecendo com você? Você está perdendo a chance de aumentar a sua performance. Você só consegue fazer isso se você tiver metodologia para resolver a questão.
E no YouTube, professor, todo santo dia, no YouTube, 6 e 6 da manhã, meio-dia, você vai encontrar o quê? Questões. E semanalmente você também terá aulas ao vivo, sempre às quartas-feiras, às 14h30, como essa aqui, assim como aos sábados, às 9 da manhã. Os horários atuais são esses. Pode mudar? Pode. E como é que eu vou saber se mudar? Se tiver inscrito no canal e tiver ativado as notificações. Então, se você não fez isso, faz isso agora, porque assim você, ó, estará anos-luz à frente do seu concorrente. Telegram. O Telegram, gente, eu também posto questões diárias. Só que essas questões, elas são resolvidas em áudio, tá? Eu posto a questão escrita e depois eu coloco os comentários em áudio. Então, para você que tem uma memória aí, o melhor, uma memória não, um modelo de aprendizagem auditivo, o Telegram é massa, muito bacana. Então, aí estão os horários das postagens. 5 da manhã, 9 da manhã, 13 e 18. Comentários 7h30, 12, 16 e 19. Se você efetivamente está se sentindo perdido ou perdida, conforme eu lhe falei lá atrás, no início desta aula, é fundamental que você busque uma ajuda profissional. E qual é o primeiro passo dessa ajuda profissional? É a análise de perfil estudantil. Só que para eu fazer uma análise de perfil, eu digo sempre, eu só faço essa análise de quem é mega engajado, quem é ultra engajado. Se você não está nesse patamar, então não adianta. Não adianta você vir buscar ajuda, porque eu só ajudo quem é mega comprometido, quem tem a aprovação como uma prioridade. Se a aprovação é uma prioridade para você, manda mensagem, diz que está vendo o simulado nesse momento, ou que está assistindo a reprise e que precisa de ajuda com o seu perfil, precisa de ajuda profissional. Fechado? Bacana, show de bola. Além disso, quando a gente pensa, ó, opa, quando a gente pensa no Instagram, o Instagram, especificamente, como é que funciona? O Instagram, ele contém dicas de produtividade e de performance nos estudos, tanto no meu feed quanto nos stories, todo santo dia. Perfeito? Mas se você, ao invés de querer apenas especificamente, se você quiser também, melhor dizendo, dicas de especialistas sobre as disciplinas, então você vai seguir o Acerte Concursos, tá? Onde tem dicas minhas de constitucional e administrativo, mas também tem dicas de outros especialistas. Além disso, você poderá efetivamente se preparar com o Acerte Concursos. O Acerte Concursos é um curso que eu sou sócio fundador, é um curso criado por mim que eu dirijo pedagogicamente. Então, se você quer um curso de teoria para aprofundar os seus conhecimentos, ou se você já está numa fase mais avançada, cursos de questões, nós estamos nesse momento, eu estou fazendo essa aula tendo cursos de teoria, cursos de questões. Por exemplo, um curso de questões para a CESP-SEBRASP. Então, se você quer ter acesso a um curso de questões endereçado aí a CESP-SEBRASP, esse curso de questões, ele terá, você poderá iniciar de forma imediata. Então, o início pode ser imediato, ou no dia 1º do 10. Vamos iniciar uma nova turma no dia 1º do 10. Então, se você efetivamente quer transformar a sua preparação para concursos, como é o caso, por exemplo, do TSE Unificado, TRE, então esse é o momento de você... é só aulas de administrativo constitucional? Não, de todas as matérias deste certame do TSE Unificado, tá certo? Então, você vai efetivamente ingressar na turma e vai até lá, até especificamente o mês de dezembro, que é quando está previsto a prova, tá bom? Beleza? Então, muito bacana a forma em que você efetivamente irá ter em termos de preparação. Fechado? Combinado? Ficou bacana aí? Então, já dá o seu print aí e já manda mensagem no WhatsApp pedindo ajuda profissional. Vamos resolver a próxima questão? Vamos lá, vamos ver o que é que nos espera. Vamos visualizar a questão de número 5. A questão de número 5 é uma questão muito legal. Então, vamos ver o que é que a questão do número 5 ela traz para a gente. O que é que a questão de número 5 ela traz de detalhamento. Mas antes disso, vamos criar aí, vamos colocar aí toda a linha
relacionada especificamente ao nosso título. Então, vamos colocar lá em cima, método AV4.4, a gente está falando do direito administrativo, vamos relembrar isso. A gente está falando da administração pública, e dentro desse cenário da administração pública, a gente está tratando da organização. Basta. Para que você tenha acesso ao contato direto comigo para eventuais dúvidas ou para solicitar análise de perfil, o WhatsApp é o 719-9381-1035. É o 9381-1035. Perfeito? Bacana? Show de bola. Entendido, professor. Então, vamos lá. Gente, o que a gente vai visualizar aqui, nesse momento? O que é que pode aparecer aqui na sua prova? Acerca dos órgãos públicos, dos atos e dos processos administrativos, bem como do dever de eficiência na administração pública, julgue o item a seguir. Essa questão é muito cobrada na CESP e SEBRASP, galera. A representação explica a relação entre os atos dos agentes e os órgãos a que pertencem, dado que agentes representam os órgãos em nome dos quais agem. A gente vai precisar visualizar um aprendizado aqui. Esta teoria que está sendo citada é uma teoria chamada de teoria da representação. Mas antes de chegar à teoria da representação, o que é que a gente precisa? Opa! Do nosso padrão de resolução. É com padrão, é com metodologia que você chega lá. Disciplina, direito administrativo. Chega uma hora que você vai falar assim, pô, eu tô achando um porre, principalmente aqueles que têm um perfil comportamental chamado de executores. Quem é o executor? É aquela pessoa que quando eu inicio a questão, ela já está pensando na 2. Quando eu começo, ela já leu a 1, por exemplo, a 5, agora ela já leu a 5, já fez a 5, já quer saber da 6, já quer saber o gabarito. Essa pessoa tem um perfil comportamental, que a pessoa ela é executora. Por exemplo, eu tenho um perfil comportamental executor em diversos pontos. Mas meu perfil principal, sem dúvidas, é o perfil de comunicador. Então, eu gosto muito de me conectar com pessoas. Não é à toa que a minha grande missão é transformar a sua vida, é te ajudar a alcançar a tão sonhada vaga no serviço público, mas com qualidade de vida, tá? É desempenhar o estudo com qualidade de vida, tá bom? Então, essa é a minha grande meta quando a gente pensa nesse cenário de preparação para concursos públicos. Então, quando eu falo do tema, a gente já sabe que é o quê? A administração pública, bacana. E nessa administração pública, eu estou falando de quê? De quê? Organização. A gente já sabe desse cenário. Organização. Show de bola. E qual é o subtema? A gente está falando, mais uma vez, de órgãos públicos. Porque aqui o que eu quero saber é a teoria que se aplica. E a questão, ela menciona, note, que os agentes públicos representam o órgão. Não é teoria da representação, sabe por quê? Então, a questão, ela está citando uma teoria chamada de teoria da representação. Para isso, ou para tanto, eu precisaria ter uma procuração do órgão para que o agente público pudesse representá-lo. Não é o caso. No Brasil, vigora uma teoria chamada de teoria do órgão. Teoria do órgão. Ou teoria da imputação. Aparece também esse nome. Ou ainda, a galera que vai fazer para a área jurídica, o termo que costuma aparecer nas provas da área jurídica é teoria da imputação volitiva. Volitiva é de vontade. Teoria da imputação. Então quem não é de direito pode, não pode cair isso? Não pode, claro que pode. Eu disse que é mais comum apenas. Teoria da imputação volitiva, ou seja, a atuação dos agentes públicos é atribuída. Atribuída é o mesmo que dizer
é imputada ao órgão público que ele integra. Por exemplo, imagine que Alan Vinícius, agente da Vigilância Sanitária, vai até um açougue ou uma padaria e faz apreensão de mercadorias que estão em processo de apodrecimento. E diz assim, aí imagine que o chefe do estabelecimento vai falar sobre isso. Ele não fala assim, Alan Vinícius, agente da Vigilância Sanitária, efetuou a apreensão. Não, ele não fala isso. Ele fala assim, a Vigilância Sanitária prendeu as minhas mercadorias. É ou não é? Por quê? Porque a atuação do agente Alan Vinícius é atribuída, é imputada ao órgão. E a responsabilidade civil vai ser de quem, se tiver algum tipo de erro neste processo de apreensão, especificamente da União, né? Nesse caso, não é nem da União, seria efetivamente do cenário, se eu estiver falando da Anvisa, por exemplo, vai ser da autarquia, tá bom? Então, ou seja, eu preciso efetivamente atribuir ao órgão que o agente público integra. Então, vamos lá? A atuação dos agentes públicos é atribuída ao órgão que ele integra, isso é chamado de teoria da imputação ou teoria da imputação volitiva. Muito legal, muito bacana este entendimento. Então, a representação explica? Não, não é a representação, é a imputação. Então, que a imputação ou atribuição, né? Explica a relação entre os agentes e órgão que pertence, dado que o agente representa. Não, tá errado. Não é uma representação, é uma imputação. Então, a questão especificamente de número 5, gabarito, ó, capimba, gabarito errado. Não dá para perder a questão. Fechado? Beleza? Ficou show de bola? Vamos fechar com chave de ouro? Vamos para a próxima? Vamos ver o que a questão 6 nos traz, para que a gente possa fechar com chave de ouro o nosso simulado de hoje. Vamos fechar? Vamos ver o que a questão 6, o que é que ela nos traz. Então é importante você ver isso. Olha só, questão 6. É uma questão bacana porque ela está relacionada à linha da distribuição de atribuições que a gente falou nas questões iniciais do simulado de hoje. Então, olha só, gente. Vamos visualizar aqui como é que esse item, como é que ele aparece, né, na linha aí das questões. E eu quero saber de você se isso está certo ou se isso está errado. Então, vamos ver. A respeito da descentralização administrativa, da administração direta dos serviços públicos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir. A administração direta da União, é muito claro, então, em se tratando do Poder Executivo, é composta pela Presidência da República e pelos ministérios. Gente, questão muito legal. Porque agora, note como a gente pode explorar essa administração pública. Em termos organizacionais, é muita forma de abordagem. Então, mais uma vez, a gente está falando do direito administrativo. Show de bola, professor, entendi que é direito administrativo. Perfeito. Qual é o tema? Administração pública. Em termos organizacionais. Só que a questão é muito clara. A questão está falando do quê? Da administração direta. Então, eu estou falando da administração pública, ó, direta. Posso até colocar em letras garrafais para chamar minha atenção. E quando eu boto em letras garrafais, eu estou chamando a atenção para quê mesmo? O foco. E quando a gente tem foco, a gente aumenta o quê? A nossa atenção. E se aumenta a atenção, qual é a tendência? Que o resultado seja maior ali. Então, quando eu raciocino uma administração pública, opa, direta, é automático o raciocínio. Essa administração direta, ela engloba quem, professor? Esta administração direta, ela será composta por quem?
Opa! Pela União, pelos estados ou estados-membros, pelos municípios e pelo Distrito Federal, ou seja, pelo DF. Bacana, entendi, professor. Só que note que quando eu faço isso, o que é que a questão menciona? Que eu quero a administração direta de quem? Da União. Então, daqui eu vou precisar estabelecer uma outra base. O que me interessa é a União. E esta União, ela é composta, ela possui uma administração pública, e essa administração pública ela vai possuir um poder executivo, ela vai possuir um poder legislativo e ela vai possuir um poder judiciário, porque todos eles têm administração pública, ainda que de forma atípica. E existe um poder judiciário. Só que a questão, ela quer o poder o quê? Ela quer o poder executivo. Então, daqui eu vou fazer um novo delineamento. Quem é que representa esse poder executivo? Só que eu quero aonde? Na União. Eu não quero no estado da Bahia. Eu não quero no município de Salvador. Então, eu tenho quem? A presidência da República. Opa, a estrutura administrativa da presidência da República. E nós temos os ministérios. Então, é assim que você faz o delineamento. Note como fica didático. Note como fica lindo o quadro. Diga que está lindo. Diga aí para mim no chat. Eu gosto de ouvir vocês. Diga que vocês gostaram. Diga que está impactando você essa aula. Diga aí para mim. Fale para mim como é que esses projetos que eu faço nas redes sociais vêm lhe impactando. Eu gosto muito de lhe ouvir. E tenho certeza que eu leio cada comentário. Tá bom? Bacana. E eu honro você por isso. É muito bacana. Direta da União, Poder Executivo, é composta pela presidência, pelos ministérios. Questão de número 6 é uma questão corretíssima. Não dá para perder uma questão dessa. Questão massa, inclusive, aí para você não perder. Perfeito? Massa, bacana. Então vamos fechar com chave de ouro o nosso simulado com a questão final. Vamos fechar com chave de ouro com a questão de número 7. Perfeito? Vamos ver o que é a questão de número 7 ela traz aí já para a gente de cara, hein? Vamos ver? Massa. Então, quando eu penso na questão 7, mais uma questão lógica do SESP-SEBRASP, a gente precisa visualizar o que essa questão 7 nos traz. Olha só, vamos ver o que aparece aqui para a gente? Vamos ver? Questão de número 7. Questão show de bola também. Olha só, gente. A administração direta, a gente acabou de ver quem é, consiste no conjunto de pessoas jurídicas que recebem diretamente da Constituição suas competências políticas e administrativas. Olha que show, mais uma vez, a gente está aqui diante de um cenário, e esse cenário exige da gente o quê? Para a gente ter alta produtividade e performance? Padrão de resolução. Disciplina a gente já sabe que é direito administrativo. Opa, professor Massa, já sei que é direito administrativo. O tema eu já sei que envolve a organização da administração pública. Então, a administração pública, organização, para que você entenda que o destaque está em administração pública e não em organização. E qual é o subtema aqui, professor? Mais uma vez, a administração pública direta. Gente, o que você precisa entender aqui? De uma forma muito clara. Nós temos um cenário e esse cenário representa a Constituição Federal. Olha que show. A Constituição Federal é a principal norma de um país. É a lei fundamental.
E esta Constituição Federal, o que é que ela define? Ela define como é feita, como é estabelecido o cenário da organização de Estado. A organização do Estado, ela é definida pela Constituição, que utiliza a forma de Estado, como a sua principal base. E qual é esta forma de Estado no Brasil atual? É a FE, é a federação. Federação esta que gera entes federativos. Olha que bacana esse raciocínio. Então, quando eu estabeleço essa sequência mental, o que é que você vai enxergar? Que esses entes federativos são elementos componentes da federação, mas que foram constituídos por quem? Pela Constituição. E quem são esses entes federativos? A gente aprendeu agora há pouco. Nós temos a União, nós temos os estados ou estados-membros, nós temos os municípios e nós temos o Distrito Federal e mais ninguém, que é na intimidade o DF. Todos eles possuem algumas autonomias. E essas autonomias quais são? Ou seja, essa capacidade efetivamente de ter liberdade, mas com algumas limitações, né? Então, essas autonomias nós chamamos de autonomia, PAF. Por que PAF, professor? Para você lembrar que existe aí uma autonomia que é política, uma autonomia que é administrativa e uma autonomia que é financeira. Então, note exatamente o seguinte, isso tem que estar claro, que a Constituição, ela fixou para esses entes federativos autonomias ou capacidades de natureza política, que é a capacidade de criar as próprias políticas públicas, assim como de executar as próprias políticas públicas, que é justamente esse cenário de uma autonomia administrativa. E note que tudo isso veio de onde? Da Constituição. Então, é por isso que essas atribuições, como elas foram fixadas pela Constituição diretamente, a gente chama essa administração pública, a gente intitula essa administração pública de administração pública direta. É direta por quê? Porque ela vem, não tem como errar, porque ela vem do texto constitucional. Então, é a Constituição a responsável diretamente. A Constituição é a responsável direta por atribuir essas autonomias e estas capacidades para essa administração. Por isso, nós estamos diante de uma administração direta. E a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal têm a capacidade de adquirir direitos. Por exemplo, a questão tributária, arrecadação e contrair obrigações de prestação de serviços públicos. No âmbito da Constituição, claro que sim. No âmbito da ordem pública, claro que sim. Então, o que é que a gente consegue ver? A administração direta consiste no conjunto de pessoas jurídicas que recebem diretamente da Constituição da República suas competências políticas, que é essa autonomia política, e as competências administrativas, que é a autonomia administrativa. Lembrando que essa autonomia política ela é exclusiva dos entes federativos. Só os entes federativos a possuem. Então, a questão de número 7, especificamente do nosso simulado, é uma questão corretíssima, beleza? Então, não dá para perder uma questão como essa, tem que gabaritar para que assim você efetivamente possa não perder as questões. Fechado? Tamo junto, tamo junto, tamo juntos. Gostaria de agradecer a você por estar aqui. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações para que você não perca um minuto sequer de todos os pontos que a gente traz por aqui. Beleza? Um grande abraço, estamos juntos e até as próximas questões. Beleza? Tamo juntos. Rumo à sua aprovação. Valeu, gente! Grande abraço!